Vamos louvar o Senhor. E eu convido também a igreja a louvar também com as palmas, amém? Vamos cantar com alegria, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém. Não pare de crer, é o louvor que nós vamos entoar agora, amém? Não pare de crer, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades, e basta apenas tão somente crermos, amém? Nas suas promessas e na tua palavra. Não pare de crer. Glória a Deus.
virou fotógrafo agora, pô. Cadê?
Puxa, como é bom o coral, né? Eu tenho uma ideia. Pode sentar, queridos. Olha só, temos culto de quarta, temos o nosso culto aqui de estudo de quinta, tem o culto de sexta e o domingo. São 4 cultos da semana, tirando o sábado dos jovens, que já foge um pouco o tema, né? Mas o que é? Olha a ideia. 4 dias na semana de culto. 1 vez por semana. Então, vocês poderiam, por exemplo, a primeira semana, quarta-feira, por exemplo, você vem na quarta noite e canta. Eu vou propor isso para o ministério. Eu não sou nada, mas quem sabe eles me ouçam. Quinta-feira, aí na outra semana, quinta-feira. Na terceira semana, sexta-feira. Ou então, por exemplo, na verdade, e na última semana, ou para inverter a segunda semana que é da ceia, eu acho que o coral tem que ser apresentado na ceia do Senhor. Eu, por mim, coral ia todo dia. Tem essa mulher de Deus que tem todo dia coral. Que eu me lembro era assim, antigamente, né? Muito bom coral. Parabéns, viu? Maestro Fábio, presbítero Fábio. Glória a Deus por todos vocês cantam muito bem. O irmão que cantou o solo, muito bom, viu? Tá vendo? Quantos valores que poderiam, né, estar mais atuantes. Eu sou a favor disso. Então, de quinta-feira vocês têm toda a liberdade. Mas eu vou propor isso para o ministério. Vocês cantam 1 vez por semana, rodiziando. Uma hora quinta, outra hora quarta, outra hora sexta, outra hora domingo. Aí nunca para, né? E continuam com os seus ensaios na terça, né? Pode sair, não tem problema, fica à vontade. Podem sair, fica à vontade, viu? Agora, vocês estão convidados, quem quiser, a estudar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Começamos já, não? Já. Então, está gravando? Ao vivo? Sim. Para todo o mundo? E também pega na Estação Internacional? Sim. Interespacial? Amém. Porque se eles têm internet lá, eles pegam. Pega em Marte já? Não, ainda não, né? Não está tão bom. Glória a Deus por isso, queridos. Você vai querer pôr o microfonezinho para poder gravar? Você que sabe que precisa? Eu deixo na mesa, então. Amém, deixa na mesa. Amém. Glória a Deus, queridos. Mas eu estava hoje conversando com uma paciente que é cristã da nossa igreja. Na verdade, não é paciente, ela é uma representante de remédios, né? De laboratório, e por acaso também é uma bênção, é uma irmã que prega na nossa igreja. E estamos conversando como é difícil a pessoa às vezes ficar firme com Jesus. A gente prega, fala de Deus, dá testemunho, leva a palavra, convida para eventos, não é? Faz de tudo e mostra na Bíblia, mas é difícil a pessoa se apaixonar por Jesus. Quando isso acontece, é maravilhoso. O segredo é isso. O segredo não é... O que é conversão? É uma paixão, é troca de paixão. Antes, a paixão era outra. Bebida. Não que seja proibido beber, mas há pessoas que a paixão é bebida. Outros a paixão é dia e noite futebol. Outros a paixão é dia e noite comer. Outros a paixão é sexo. E outras coisas mais. Vários tipos de problemas, de vícios. Alguns deletérios, outros não. Mas uma coisa é verdade. Quando você se encontra com Jesus, tudo muda. E isso, aí que está o segredo. É a pessoa ter essa intimidade com Deus. Aí está o passo do que eu chamo de conversão verdadeira. Se a pessoa só vem na igreja para agradar, porque gosta de uma palavra histórica que a gente fala, isso não tem muito valor. O que tem valor é esse ecoar de Deus dentro de você. Aquele Ronaldo Esper, aquele ex-gay, porque falou que agora se converteu. Ele estava dando testemunho e falou: encontrei uma coisa melhor que tudo. Falei: olha, aquele camarada alfinetava todo mundo, não é isso? Eu até achava meio biruta aquele cara. Falei: nossa, como é que é? Roubava vasos no cemitério? Eu não sabia que ele era gótico. É mesmo? Olha, hoje ele falou que encontrou agora o verdadeiro amor. Jesus, maravilha! O que é uma conversão genuína? Não é verdade? É quando a pessoa realmente ela tem um encontro, abrir mão de tudo, da fama mundana, da fama televisiva, é só com o encontro com Jesus mesmo. Fantástico isso.
Então nós vamos continuar nosso estudo bíblico hoje. Amém? Estamos falando sobre o Apocalipse. Não é? Quanto tempo já de estudo, Ricardo? E puxa, não saiu do meio ainda? Estamos praticamente no meio. Estamos em Apocalipse capítulo 12. Abra lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Apocalipse, queridos, é o livro mais misterioso da Bíblia, mais figurado, mais metafórico, mais metonímico, cheio de figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? É uma parábola. O que é uma parábola? É uma alegoria, é uma representação que encerra uma verdade real, mas que não está clara. E isto é uma parábola, é uma alegoria que encerra uma verdade oculta, não é? Então, lá no livro de Salmos, capítulo 78, abra lá, tem gente que precisa ouvir isso, e por isso que eu estou tocando nesse assunto. No Salmo 78, a Bíblia fala que Deus, Ele fala em parábolas. A Bíblia não é literal, por isso que o mundo não compreende. Então o historiador pega a Bíblia e fala, esse livro é louco. Por quê? Literalmente a letra mata, e mata o indivíduo espiritualmente. Porque ele lê e fala assim, isso aqui está por fora. Se Deus é isso, eu estou fora, porque ele não entende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14 fala isso. Porque ele parece loucura. Porque a metáfora, a parábola é uma loucura. Eu chego e falo assim, olha, o Ricardo é um leão. Esse menino é um leão. Literalmente, eu estou louco, mas ele é um ser humano. Mas ele é um leão, porque ele é forte, corajoso, intrépido, um leão, determinado, avança. Então, ele tem características, isso chama-se figura de linguagem, isso é uma parábola, isso é um enigma. Olha só, Salmo 78, verso 2, olha o que diz, verso 1, escutai a minha lei, povo meu, diz Deus, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca, Deus falando, ele abre a boca dele numa parábola. Proporei o que? Enigmas da antiguidade. Então a Bíblia contém enigmas, nada é literal. Glória a Deus, que bom. Chegou a Vitória e sua família, certo? Enigmas da antiguidade. Então a Bíblia não é literal em nada. Por isso que a turma cai do cavalo. Por quê? Porque ele leva na letra e não interpreta, não entende as coisas de Deus. Os quais, olha aqui, então os pais, os hebreus, os crentes antigos podem dizer isso, os quais temos ouvido, quer dizer, os enigmas que temos ouvido e sabido, e nossos pais não os têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura, que é a de hoje, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então existe um passado que projeta todas as coisas para o futuro de uma maneira figurada. Toda a Bíblia converge para Cristo e a história de Cristo, ela encerra toda a salvação. Em Mateus 13, Jesus confirma essa parábola. Abra lá em Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Que bom que muitos ficaram do coral entre nós. Verso 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábola. Nada Jesus falava no literal. Então o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Tudo, olha lá, o reino de Deus dos céus é semelhante ao tesouro escondido. Tudo parábolas, tudo figuras. Por quê? Para que as pessoas busquem a verdade. Para confundir os altivos. Para confundir os sábios deste mundo, que pensam que sabem as coisas, mas não sabem nada. Deus tornou a sabedoria desse mundo como esterco. Paulo fala isso, não é nada perante a sabedoria de Deus. Então olha só, tudo disse Jesus por parábolas e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito ao profeta, pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a minha boca. Está lá em Salmo 78, confirmando. Então a palavra de Salmo 78 é de Deus, porque Jesus fala em Mateus 13. A parábola é uma coisa espiritual. Olha aqui, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então não tem nada mais oculto do que o Apocalipse, que as coisas futuras tinham que ser ocultas, porque senão todo mundo ficava fácil, né?
A Bíblia fala que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Está no Salmo 25, 14, esse texto. Tá? E em Provérbios 25, 2 fala assim, que o segredo do Senhor é encobrir o negócio, né? A glória do Senhor é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Então, queridos, vamos lá para Apocalipse capítulo 12, já começando. E se eu rodeio muito, a Vitória fica louca na vida, porque ela fala assim, pastor, fala e não fala. Fica falando outras coisas, do dia a dia, né? Hoje está terrível, o mundo está terrível. Só querem saber de mundo, porque o indivíduo, eu estava falando para a dona Zelia no caminho, o indivíduo ele nasce por prazer, porque qual o motivo de viver se não ter o prazer? Então o ser humano busca o prazer, e só tem dois tipos de prazeres, o da carne e o do espírito. Se ele não conhece o do espírito, ele só vai ter o prazer aonde? Na carne. Quais são os prazeres da carne? Os prazeres dos 5 sentidos, dos 6, 5 sentidos mais o sexo. Pode ver. Então ele quer comer bem, quer ouvir uma boa música, ele quer assistir um bom filme, pode ver, olhos, ouvido, paladar, boa sensação. Aí vou tomar uma sauna, então o tato, né? Pode ver, tudo é, aí vou deitar numa rede de descanso, tomar um suco gostoso, uma boa música, sentidos. Então ele pensa que o bem-estar está nisso, só que as coisas de cima são. Quando você conhece a Jesus, você começa a descobrir esses prazeres de cima. E só larga os de baixo se conhecer os de cima. O problema da igreja é que ela quer conviver com os prazeres de baixo, não ensina os de cima, e a pessoa entra em conflito e não consegue vencer a carne. E aquele que quer vir até após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E os que são de Cristo, Gálatas 5, 24, crucificar a carne com as paixões e concupiscências. Isso dói, mas quando a pessoa tem o prazer em Cristo, não dói. É que nem uma criança que tem um carrinho, adora aquele carrinho, aí ela vai crescendo, e ela descobre que já pode andar de bicicleta, então ela larga o carrinho. Não é proibir o carrinho, larga, automaticamente ela larga. Depois ela tem a bicicleta, depois ela consegue comprar um carro. Ela fala, a bicicleta vai ser difícil, o primeiro negócio agora é o carro. Então do carrinho que era o prazer dela, agora é um carro. O cristão no começo ele tem os prazeres nas coisas pequenas, depois ele tem prazer nas coisas grandes, nos grandes manjares da Bíblia. Para quem não tem prazer espiritual, vira esse culto, é um jugo. A pessoa senta aqui e fala, o que eu vou ouvir? Que é isso? Ouvir de dragão vermelho? Parece de filme de terror. Mas é verdade. Nossa, bicho de 7 cabeças? Isso eu vejo lá no Harry Potter, de Satanás, não é verdade? Então o indivíduo, se ele não descobre o prazer espiritual, ele não tem culpa de amar o carnal. Não podemos julgar ninguém, esse camarada não muda, não é que ele não muda, ele não conseguiu trocar o prazer, porque ele ainda não cresceu. É que nem uma pessoa, uma menina que gosta de boneca. Aí na hora que fala, não, mas tem coisa de adulto, eu falo, mas eu sou criança, eu gosto de boneca. Assim é o ser humano, ele precisa descobrir as coisas de cima para trocar. Não adianta a lei, por isso que eu sou contra a proibição. O Espírito Santo tem que convencer o indivíduo que as coisas de cima são melhores. Amém, queridos? Então vocês que têm prazer, já estão descobrindo que a palavra de Deus ela é prazerosa. Então na hora que você lê, por exemplo, vamos começar, Apocalipse capítulo 12. Está ficando bom desse lado? Ou vocês preferem aquele lado? Tá bom? Tá bom. Depende do seu perfil. O careca na frente, atrás, é tudo igual. Apocalipse capítulo 12. Esse é o Luciano. Cadê a nossa irmã? Está na Gazeta com o Rodrigo. Está fazendo entrevista na TV Gazeta? Ai, glória a Deus. E o irmão não foi acompanhá-la. Não, alguém tinha que vir, bem. Olha que amor a Jesus! A Super Nani está na Gazeta agora fazendo um trabalho e o marido veio ouvir a palavra. Amém. E muitos crentes que podiam estar aqui estão assistindo a novela. Por quê? Não aprenderam o prazer espiritual. Só com o tempo é que vem esse gosto. Amém? Amém. Glória a Deus do céu. Que prazer espiritual tem esse homem, né? Isso não te será tirado. Amém. Apocalipse capítulo 12. Abra lá. Vou até tomar um trago em homenagem a Luciano. Muito bom. Olha só que loucura para quem lê. E viu-se um grande sinal no céu. Então quem tem Bíblia em casa, abra a sua Bíblia.
Quem tem Bíblia no celular, abre a Bíblia, Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu. Meu Pai Celestial, você ganha muitos galardões. Por causa do frio, olha só. Um café. Hoje apareceu o café. Dona Zeni, glória a Deus pela sua vida. Olha só, irmãos. Viu-se um grande sinal no céu. O que significa isso? É espiritual. Então não é literal. É lá em cima que acontece a coisa. Qual é o sinal? Uma mulher vestida do sol. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O que vocês me dizem? Uma mulher estava vestida do sol. O que é mulher na Bíblia? É mulher literal? Eu já vi figuras da época de Michelangelo, tipo Nossa Senhora, em cima de uma lua, pezinho em cima da lua, 12 estrelas na cabeça e cheio de sol. Já vi esse tipo de figura. Mas ali não é literal. Porque mulher não é mulher, ninguém pode se vestir de sol, e muito menos subir em cima da lua. Então, mulher não é mulher, lua não é lua, pés não são pés, e sol não é sol. O que é mulher? O que é mulher, você? Eu? Não, o irmão de trás, os conhecem o nome? Ezequiel. O que é mulher na Bíblia? Igreja, mas espera aí, mas aqui não existe igreja ainda. Agora peguei vocês. Na verdade, vocês não estão errados, porque todas as esposas de Deus, que durante esses 6.000 anos, vamos dizer assim, 6.000 anos, de Adão até hoje, Deus desposou 3 vezes, com 3 períodos diferentes, 3 esposas. A primeira chamada de estéril. Por quê? Porque não podia dar luz a nenhum filho, a um filho. Não tinha filhos. Por que não tinha filho? Porque não existia a lei e não existia a graça. Ela era estéril. Quem é essa igreja? É a primeira esposa de Deus, com quem Deus andou. A turma desde Adão até Moisés. Quanto tempo foi isso aí? Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Moisés, mais o quê? Mais quase 1.000 anos. Mais 500 anos. 2.500 anos a existência da igreja chamada mulher estéril. Depois ele casou com quem? No deserto? Israel. Deus desposou Israel no deserto. Lá em Oséias, ele disse: ele te levei para o deserto para te desposar. Por que casou? Porque casou inclusive com a lei. Então pôs o anel na mão de Israel e casou pela lei. E poderia ter filhos, porque o filho é aquele que segue a lei. Seguiu a lei, podia ser gerado filho de Deus pela lei. Quem seguisse a lei era filho de Deus. No Velho Testamento, o casamento de Deus foi com a lei, pela lei com Israel. Deus ficou casado com Israel, porque Israel era a esposa de Deus até a vinda de Jesus. Nenhuma nação tinha importância para Deus, só Israel. Para Deus importava quem? Israel, no Velho Testamento. Veio Jesus e trouxe quem? A graça. E a graça trouxe quem? A igreja. A igreja quebrou a situação unilateral de Israel. Agora todos os povos podem ser salvos, todas as pessoas podem ser salvas. A graça se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Está lá em Tito 2,11. Todas as pessoas podem ser salvas. A graça trouxe a igreja. As duas vieram juntos. Então a igreja é a terceira esposa. Bom, a primeira esposa estéril. A segunda é a casada. Porque Deus andava com Israel através do tabernáculo, através da arca, através da presença de Deus junto ao povo de Israel. Se manifestava no Monte Sinai, se manifestava no deserto, enchia o templo de Salomão. Deus estava com Israel. Era casada. Aí depois veio quem? A graça, a igreja. Jesus falou assim: vou para o Pai, mas eu vou voltar. Vocês vão ficar um tempo com o outro, que é o Consolador. Mas o esposo vai voltar depois, porque o noivo subiu. Quem é esse que está aqui agora? É a chamada igreja solitária. Então guardem, Deus teve 3 momentos de igreja durante a vida, a vida humana. A primeira, estéril. Depois ele casou com Israel. Israel andou com Deus mais de 1000 anos. Foi a época da casada. E depois Jesus veio
deixou a igreja. Por isso que ela é solitária. Agora vocês vão entender este mistério que está em Isaías, capítulo 54. Abra lá. Você que está em casa, que é dentro de outra igreja, aprenda isso e prega na sua igreja. Eu não cobro para ensinar. É de graça. Por quê? De graça recebeste? De graça dai. Mas o conhecimento tem preço. Mas eu quero dar de graça. Isso me traz paz. Paz e alegria, né? Glória a Deus. Que tem gente que só ensina se cobrar. Aqui não. Aliás, devia estar cheio, porque é de graça. Parece que o povo gosta de gastar. Abra lá em Isaías capítulo 54. Diga glória a Deus, Fábio. Amo o Fábio. Fábio é uma bênção. Eu falei que ele é pastor. Pastor maestro. Vamos lá, Isaías 54. Agora olha essa aqui, vocês que são crentes desde o berço, vocês vão entender essa passagem, Ezequiel. Você que já vem desde bem, porque Ezequiel é crente. Ezequiel não é que nem Lenilton, que veio do mundão, das trevas, do diabo. Você é de Ezequiel, é de Deus. Então agora você vai entender Isaías 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com um alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto. Por quê? Porque para gerar um filho tem que ter dor de parto. Na fé. Então a estéreo não teve esse problema. Aí ele fala: porque mais são os filhos da solitária, que somos nós, a igreja, do que os filhos da casada, porque a lei não aperfeiçoa ninguém, diz o Senhor. Olha que maravilha. Agora vocês entenderam o que é essa passagem. É Isaías falando: olha, canta, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta, porque mais são os filhos da solitária, que somos nós, que tem muitos filhos, todo mundo tem filho, do que os filhos da casada. Ah, mas isso é o Senhor que está interpretando. Paulo já teve essa revelação. Gálatas capítulo 4. Sim, quem falou isso? Você é um mestre. Esse é um fã de Jesus mesmo, servo de Deus. Gálatas capítulo 4. Olha lá. Olha só. Verso 27. Olha só. Verso 26 diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéreo, que não dás a luz. Verso 27. Gálatas 4, 27. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Paulo fala: os filhos da solitária. Quem são os filhos da solitária? Os crentes. São filhos da igreja solitária, da esposa solitária. Na verdade, não é, a igreja é uma só, somos nós. Israel não é a igreja, Israel é a casada. Deus casou, desposou com Israel. Mas os filhos da casada são em menor número. Solitária tem muitos filhos, porque a graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do esforço físico, vem pela fé. Então pela fé somos salvos. Já a casada não. A alma que não pecar não morre. A alma que pecar morrerá. Então se eu sigo a lei eu não morro. Se eu não morro eu me torno filho de Deus, pela lei. Mas a lei é difícil, porque a lei não consegue aperfeiçoar nada. Porque não há homem que viva e que não peque. Está lá em Salmo 14, está lá no Romanos capítulo 3. Todos somos pecadores. Então é difícil. Mas há uns que são santos. Samuel é um santo. Samuel não vai para o céu, Davi vai estar no céu. Então o Velho Testamento produziu servos de Deus. Os profetas estarão nos céus. Os homens de Deus estarão nos céus. Mas não são tantos quanto os filhos da solitária. Mas espera aí, e a estéreo? Não tem ninguém salvo de Adão até Moisés? Bom, a Bíblia fala pelo Espírito. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 5. Abra lá. Camila, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Esse que eu ia falar, Camila. Cadê Vanderleia? Você está bem hoje? Não foi nenhuma pergunta até agora. Olha lá, 1 Samuel capítulo 2. Olha o Espírito Santo que ele faz na Bíblia. Olha o Espírito Santo falando com cada um. E se você não conhece a palavra, você não descobre o enigma. 1 Samuel capítulo 2, verso 5. Isso é o cântico de Ana. Ana, vocês sabem, era estéril, né, esposa de Elcana, e ficava chorando lá no templo. O sacerdote Eli falou que ela estava bêbada, ela estava glorificando, chorando, e Deus, por misericórdia, na hora que ela entregou, ela falou assim: vou te entregar o filho que eu tiver. Pois Deus deu para ela Samuel. Na hora que ela descobriu que estava grávida, ela ficou cheia de Deus e começou a falar pelo Espírito algumas coisas. Por exemplo, verso 5:
Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos. Ué, estéril, você já sabe quem é. Teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Quem é que tem muitos filhos? A igreja está fraca. Cadê a igreja santa? Está difícil. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. A que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Mas a estéril teve 7. Quais são os 7 filhos da estéril? Você acha que a Bíblia não ia colocar? Hebreus, capítulo 11. Abra lá. Gabriel, que bom que você tem amor pela palavra. Você podia estar agora na balada. Você podia estar na malandragem, mas está com Jesus. Você é uma bênção. Santo de Deus. Menininho de 18 anos, é isso? 20 já? Como o tempo passa. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Olha só que linda passagem. Os heróis da fé. O título é esse. Hebreus 11. A natureza da fé. Aí começa assim. Ele fala da fé, ele define o que é fé. E começa assim. Pela fé, verso 4. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Ora, se é justo, foi salvo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Conclusão: Abel foi salvo. Primeiro herói da fé, Abel. Agradou ao Senhor, está salvo. Porque está aqui, ó, pela fé. Ele foi salvo pela fé, não foi pela lei. Não havia lei, mas ele teve fé. E Deus se agradou dele. Tá, o primeiro da turma, Abel. Não foi Adão, porque Adão, gente. Adão nem falou de Deus depois que saiu do jardim. Adão se desviou bravo. Que nem aqueles crentes que você vai falar de Jesus, não vem falar de igreja comigo. Tem crentes que você vai falar, ô cristão, ô católico, escuta, vamos lá na igreja, não fala de igreja. Todos bandidos, não é? Está desviado que nem Adão. Só o neto dele começou a invocar o Senhor depois. E o heptaneto Enoque, que é o próximo, entrou também na galeria dos salvos da fase estéril. Olha lá, verso 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Se agradou a Deus, vai para onde? Vai para o inferno? Não, vai para o céu. Então, Enoque foi salvo. Abel, Enoque, 2. Terceiro, aí ele vai, continua, verso 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é pela fé. Então, Noé alcançou a salvação porque creu, fez tudo que Deus mandou, foi salvo, salvou a humanidade. Noé é o terceiro salvo. Antes de existir a lei, antes de vir Moisés, antes da fase casada, na fase estéril, onde não havia como ser filho de Deus, mas esses 3 já foram salvos. Aí qual foi o próximo? Pode ver aqui, continua, verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aí começa a história de Abraão, não precisa nem falar que ele é o pai da fé. Então Abraão é o 4º salvo. Depois ele continua falando, aqui no verso 18. Em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para ter dos mortos ressuscitar, e daí também em figura no recobrou, e pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Isaac creu no mundo espiritual, assim como o pai era cheio do espírito. Aliás, foi gerado pela fé também. Isaac também é herói da fé, é o 5º. Então vamos lá, voltar. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac. Depois vem quem? Próximo, Jacó. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos e adorou isso, encostado à ponta do seu bordão. E assim vai. Jacó viu a escada do Senhor, que subia até os céus, lá em Gênesis. Quer dizer, foi o pai das 12 tribos. Então Jacó é o 6º da geração salva da família estéril. Continuando, verso 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem às coisas acerca dos seus ossos. Mas quem é que não sabe que José largou a capa na mão da mulher para fugir da prostituição? A mulher falou assim: gatão, vem cá, lindo, você é muito lindo, José. 27 aninhos. José tinha 27 anos quando foi provado pela mulher de Potifar. Ele ficou 10 anos, ele foi trabalhar com Potifar
com 17, e a mulher praticamente criou ele. Aí viu aqueles músculos crescendo, bonito, né? Um homem musculoso, trabalhador, honesto, bom menino, cheio de saúde. E a mulher com quem? Com um eunuco em casa, porque o marido dela era eunuco do faraó. Porque para poder ficar com a turma do faraó, ele tinha que ser eunuco. Então ele não tinha vida sexual. Então o pessoal pensa que a mulher era sem vergonha. Não é que ela era sem vergonha, ela não tinha vida sexual. E viu aquele gatão em casa, ela falou: vou deixar sozinho esse menino comigo. Foi tentada pelo diabo. Aí o menino fez o quê? Tinha tudo para cair, mas era filho de Deus, mas era um servo de Deus. Ele fez o quê? O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, que hoje é difícil fazer. Ele fugiu da prostituição. 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. O que se prostitui, o que entra no sexo, fora do casamento, peca contra o seu próprio corpo. Estão me falando: o senhor é atrasado. Todo mundo faz isso hoje. Meninas de 13 anos tomam pílula. Por isso estão cheias de varizes por aí, com 13, 14 anos já. E celulite. Eu vejo mais meninas de 14 anos com celulite do que as vós. Porque as avós não tomavam tanta pílula. Desculpa, não tem nada a ver com vocês. Estou falando com os que estão me assistindo. E vocês são santidade máxima. Mas eu tenho que pregar. Porque se ninguém pregar, como é que vocês vão saber? Então hoje, você fala, fugir da prostituição. Você está louco, vou entrar nessa. Porque o assunto é esse. Sexo, 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 bebida, droga, vida. Que vida? Por meia hora, por uma hora, por um dia, como disse uma pessoa outro dia, por um mês, por um ano. E depois, o preço. Porque tudo tem o seu preço, tudo tem a sua consequência. Aqui e no século futuro, a perda do mundo espiritual. Não vale a pena. Pense bem. E José pensou bem e falou: opa, se eu cair com essa mulher, acabou a promessa, acabou minha bênção, acabou aquela visão que ele viu, todo mundo se inclinando para ele, que Deus estava dando vitória para ele. Ele tinha aquela visão pela qual os irmãos o entregaram, o vendeu para os egípcios, para os árabes. Ele pensou tudo e falou: o quê? Fique com a capa. Só que aquela capa o incriminou, ele foi preso. Mas depois Deus o honrou tremendamente. Ele salvou toda a família dele, todo mundo. Todos os judeus foram salvos por ele. Mas o que eu quero dizer? Ele alcançou a graça de Deus pela fé e foi salvo. É o sétimo. Depois disso vem quem? Moisés. Já não é mais a fase da estéril, já é a casada. Porque Moisés é o intermediário. Moisés é o mediador do velho concerto. Então nele começa o casamento de Deus com Israel. Então, antes de Moisés só teve 7 que foram salvos. Por quê? Porque estão na Bíblia. Porque estéril não tem como ter dor de parto. Só os 7. Gostaram dessa? Ah, então eu não vou ver Eva lá no paraíso? Não. Pode ser em outro lugar. Lá não. Talvez Deus mostre a foto de Eva para vocês ficarem satisfeitos. Mas vou fazer o que lá no jardim eterno? Dá problema? Já foi expulso daqui, imagine lá. A bagunça que vai fazer. Vai arrumar encrenca. Foi ela que pôs a serpente para dentro. Não é isso? E os crentes pensam que podem fazer o que querem. Se Deus não poupou Adão e Eva, a gente com a graça, com a misericórdia, com o perdão, persiste na carne. Mas, se viver segundo a carne, o que acontece? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então segura com a mãozinha em Apocalipse e abre em Romanos, capítulo 8. Pastor, está muito dura essa palavra, eu vou assistir televisão. Pode assistir. Pode, depois não venha falar que eu não falei. Lá no grande dia, né, como disse o Juliano Sum, quando o grande dia chegar, Romanos 8, verso 13, porque se viver segundo a carne, morrereis. Aí se completa a carne. Se viver segundo a briga, se viver segundo o sexo, se viver segundo a comida, se viver segundo o roubo, se viver segundo a mentira, se viver segundo o ódio, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então vocês entenderam o que é mulher. Então a mulher de Apocalipse 12, que ia dar à luz, porque ela ia dar à luz, abra lá de novo em Apocalipse capítulo 12, aquela mulher que ia dar à luz, ela ia dar à luz a quem? A igreja. Porque da onde saiu a igreja? De Israel.
Ah, mas pode ser a igreja israelita? Pode, que foi a primeira igreja israelita, tá bom? Mas é Israel, a primeira mulher é Israel. Então viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Por que vestida do sol? Porque essa mulher representava Deus. O que é sol na Bíblia? Deus. Salmo 84, 11 diz assim, olha lá, abra lá, pra vocês saberem. Fica gostoso ler a Bíblia assim. Ah, mas eu tenho preguiça, então cai fora. Vai pro cinema que você dorme lá. Salmo 84, 11. Eu sou muito prático, irmãos. Eu vim do mundão, vim das trevas, vim do diabo, então eu conheço a peça. Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Esse sol que é Deus era o sol da igreja também de Israel. Olha aí, então Israel estava vestida de Deus, tendo a lua debaixo dos pés. O que é lua na Bíblia? Igreja, agora sim, é igreja. Mas pastor, como é que prova isso? Lá em Cantares capítulo 6 fala que a lua é a igreja. Já li tanto para vocês isso aqui, nem vou ler de novo. E outra coisa, a lua resplandece, reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. E ela estava debaixo de quê? Dos pés. Pé de quem? Pé da mulher. O que são os pés da mulher? O que é pé na Bíblia? Camila, o que é pé na Bíblia? Ezequiel, o que é pé na Bíblia? Romanos, capítulo 10, verso 15. Você nunca mais vai esquecer, Ezequiel, desse momento histórico na sua vida. Vai ser um pregador, o Ezequiel. Amém. Romanos, capítulo 10. Está gostando, querido? Vendeu muitos imóveis hoje? Vai vender em nome de Jesus, viu? Olha lá, Romanos capítulo 10. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha só o que é pé na Bíblia. Verso 15. Olha lá. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O que é pé na Bíblia? É quem prega, é a profecia, é a mente. Pé é a minha mente. Os meus pés têm que ser guardados, a minha mente tem que ser guardada, né? A lavagem dos pés. Ó, Jesus fez o lava-pés, ele lavou a mente. Não é o pé, esse pé aqui empoeira aí fora, o problema é essa mente aqui, é esse pé. Os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Está lá em Provérbios, capítulo 1, capítulo 2. O que significa pé correr para o mal? A mente do jovem corre para o mal. Está sempre pensando no que não presta. Corre para o mal e se apressa a derramar sangue. Pecado. Tudo é figurado na Bíblia. Então, pé na Bíblia, com formosos pés, com formoso pensamento, a filosofia, a palavra dos que pregam a boa nova. A Bíblia, ou seja, o Velho Testamento, a mulher que é Israel, através dos seus profetas, já trazia debaixo dos seus pés, da sua profecia, a lua. A igreja estava escondida debaixo da profecia do Velho Testamento. É isso que significa a mulher de Deus, com a profecia, escondendo a lua debaixo dos pés. Debaixo da palavra havia aquela que existiria para sempre, a igreja. Fantástico. Agora tem graça. Agora você lê e fala, então não é que a mulher estava se equilibrando na lua, um espírito, não, sai dessa. Sai dessa vida, o espiritismo vem com essa história, que é isso? Mas não é o universo, nada disso. Aqui era a mulher em Israel, e a lua ela estava debaixo dos pés. E o que ia dar? Dar a luz à igreja. Mas tinha uma coisa, essa mulher também estava grávida, verso 2. E com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro no sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho. O que significa sinal no céu? Espiritual. De novo estamos na luta espiritual, não é na terra. Aqui, ó. E um dragão vermelho. Por que vermelho? Vermelho na Bíblia significa guerra. É um dragão de guerra que quer destruir tudo que é de Deus. Prova que vermelho é guerra. Lembra do cavalo vermelho, Apocalipse capítulo 6? Guerras. Cavalo amarelo, o que é? Abner. Abner, quem tirou você da sua mãe? Quem fez seu parto, Abner? Olha só. E quando ele nasceu, já pregava o evangelho. Hoje ele está ficando careca. Gente do céu. Fiz o parto desse menino. Já era médico há 10 anos. E já pregava, já era pastor ungido.
Pô, igreja, há 3, 4 anos já, e nasceu o Abner. Hoje ele está aqui, discípulo, neto do pastor Olavo, com quem eu aprendi tudo isso aqui. Glória a Deus. Mas por que eu perguntei mesmo para você? Cavalo amarelo. O que é cavalo amarelo? Não, é morte. Antes do amarelo vem o quê? O preto, que é o quê? Fome. A guerra leva a fome leva a morte. Mas aqui o vermelho é guerra. Dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já expliquei que toda essa figuração de Satanás, do diabo tendo 7 cabeças, nós falamos da semana passada. Peguem a fita da semana passada ou assistam na internet o que eu preguei a semana passada sobre os avatares de Satanás. Existem 7 linhas de Satanás e 10 espíritos. Os 7 avatares são os que dominam a terra. El Moriá, Serapis Bey, né? O famoso Saint Germain, que quer assumir agora a liderança da nova era. Tudo espiritual. Todos esses espíritos são os grandes demônios que encabeçam o movimento satânico. Então essas cabeças e esses chifres são atributos das trevas, que envolvem o poder da guerra do diabo. A semana passada deu um pouco mais específico, o que eu não quero falar agora, que você vai perder tempo. E sobre as cabeças, 7 diademas, tudo bem, atributos satânicos. E verso 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então isso está claro. Isso aqui foi o seguinte: o diabo estava no céu, está escrito aqui. E aí o que aconteceu? Ele lançou essa terça parte das estrelas sobre a terra. Então, a guerra espiritual. O diabo derrubou 1/3 dos anjos. Prova que estrela é anjo. É fácil. É só abrir Apocalipse capítulo 1, verso 22, se não me engano. Vocês estão entendendo? Está difícil. Eu não troco de assunto. Fala de como ganhar dinheiro, essas coisas. Que é bom também. Ganhar caminhão. Mas isso aqui leva para o céu. O dinheiro acaba amanhã. Ó, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Desculpa, falei 22, nem existe. 1, 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, estrela é anjo. Mas pode ser pastor, como está em 1 Timóteo 5, ou anjo mesmo. Então, as estrelas que o diabo derrubou, que já estavam no céu, quem são? Os anjos. 1/3 dos anjos. Então, a cauda do dragão derrubou o que? A terça parte das estrelas do céu. E é verdade. Então, hoje nós temos aqui o que? No mundo terreno, o chamado reino do diabo. Onde o diabo estabeleceu o seu reino e trono? Na terra. Onde o diabo está hoje? Na terra. Está na terra. Ele foi o quê? Expulso do céu. Vamos ler agora. Então aqui, Apocalipse 12, dá uma história, dá um flash da guerra espiritual. Que não aconteceu agora, e nem vai acontecer depois do arrebatamento. Já aconteceu aonde? Quando que caiu o 1/3 da estrela? Lá atrás. Então o Apocalipse contém coisas do quê? Do passado. Mas não é só o futuro. Aí que está o senso, aí que está o segredo. A Bíblia tem no Apocalipse as coisas do passado, e tem no passado as coisas do... Então Gênesis, por exemplo, 1, não é com a história só do passado, é a história do futuro também. Já falei isso para vocês, quem estudou o Gênesis comigo lembra. Que nem o homem do 6º dia ainda vai ser formado. O 7º dia é o milênio. Eu falei isso para vocês, vocês têm que ler. Estudar, está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Agora o Apocalipse contém coisas do passado. Pastor, está difícil isso. Prova na Bíblia, senão eu vou embora. Então abra lá em Isaías 45. Que bom, Yuri, conosco. Glória a Deus. E a sua esposa saiu de casa para pegar a palavra. Isso já me recompensa. Desculpa, eu falei 45, é 46. Olha só, irmãos queridos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há Deus, há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio ao começo. Então, Deus anuncia o fim aonde? Desde o Gênesis, que é princípio. Então o fim está no princípio, e logo o princípio está no fim. Esta é a forma de Deus nos ensinar. Ele pega o sábio na sua loucura, porque o indivíduo não entende isso, só os de Jesus. Está aqui, ó.
Ele anuncia o fim desde o princípio e as coisas e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que diga: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então em Apocalipse 12 nós estamos lendo coisas que aconteceram lá atrás no Velho Testamento. O que? A queda do diabo e os seus anjos. Está aqui, ó. E a sua cauda levou para si, após si, terça parte das estrelas e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O diabo queria tragar Jesus. Não queria matar, queria tragar. O que é tragar? Dominar. Ele chegou para Jesus e falou assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, vou te dar todo o mundo. Olha, Jesus, que coisa linda. A skylight. Olha os tesouros deste mundo. Olha a internet, Jesus. Olha só, olha que coisa linda, o espaço sideral. Tudo vou te dar, esse mundo todo é teu. Olha o Cristo Redentor, é a tua imagem ali, ó. Tudo te darei. Aí Jesus falou assim. O que Jesus falou? Quem é que lembra? Oi? Só teu Deus adorarás. Amém. Só o Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, o diabo quis ganhar, quis dragar Jesus, quis dominar. Se o diabo dobrasse Jesus, acabou. Não existiria igreja, não existiria nada. O mal teria vencido. Mas Jesus, com a responsabilidade dele, sabia que tinha que vencer o diabo. Aí os católicos, me perdoem, os católicos dizem o seguinte: você foi ex-católico, né? Que você é romano, você é um italiano nascido na Argentina. Não, criado na Argentina. E só falta ser fã do Maradona, aí acabou. Isso. Mas o Luciano é italiano, é criado na Argentina e ex-católico. Eles sabem que os católicos dizem o seguinte: Jesus não pecou porque era Deus. Concordam comigo? Não. Ou não? Quem concorda, levanta a mão. Jesus não pecou, porque era Deus. Não, porque estava cheio do Espírito Santo. Jesus não pecou porque ele tinha responsabilidade. Porque naquele momento que ele se tornou homem, ele era filho do homem. E foi destituído da glória. E viveu 30 anos aqui, podendo pecar, mas não pecou. Com 30 ele recebeu o Espírito Santo, mas ainda podia pecar. Porque hoje você tem o Espírito e você peca. Você está numa situação igual a Jesus quando ele foi batizado no Espírito. Mas por que Jesus não pecou? Porque ele era filho de Deus? Porque ele tinha responsabilidade. Foi criado por Maria, carne santa, Espírito Santo. Tinha todas as chances de ficar de pé, mas poderia cair. Ele clamou com lágrimas ao que ele podia livrar da morte e foi ouvido quanto ao que temia. Segura aí e abre em Hebreus capítulo 5. Vocês têm que aprender essa doutrina, porque a própria teologia às vezes fala assim. Desculpa, vai falar para os teólogos aí. Vai ter teologia, ele vai falar que eu falei isso para vocês. Aprendam certo. Jesus, ele veio como filho do homem. E se ele pecasse, toda a obra redentora acabaria. Ele tinha que vencer a lei de Jeová para cravar a lei na cruz. Se ele tivesse o mérito de vencer a lei porque era Deus, não. Por que ele viria? Fazer o que aqui? Se estava como Deus. Não, ele veio como carne e falou: diabo, eu vim como carne e fui crucificado. Te venço na cruz. Venci aquilo que nós não conseguimos vencer. Ele pagou por nós e foi morto. Porque a lei crucificou um justo. Portanto, a lei é injusta. Se a lei é injusta, tira o primeiro e estabelece o segundo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4 fala isso. Agora Hebreus capítulo 5. Me arrepia. Chacarabalabás. Não, isso não importa. A turma não quer saber, só vocês. Também se ele tivesse pecado, não teria ressuscitado. Como é que é? Se tivesse pecado, não se teria ele tivesse ressuscitado. pecado, a obra de Deus acabaria. Aí o reino do pecado prevaleceria. A morte não conseguiu reter porque ele não tinha pecado. A morte só é isso. A alma que pecar, essa morrerá. A morte é consequência do pecado. Onde é que está isso? Vamos lá. Crentes antigos. Romanos 6, que diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se eu não peco, não tem por que morrer. Mas Jesus morreu e não pecou. Portanto, como ele seguiu a lei de Jeová, ele mostrou que a lei é injusta, porque a lei crucificou um justo. Por isso que ele venceu as potestades, os principados e potestades que estavam por trás da lei. Se vocês querem saber, o diabo estava querendo que Jesus caísse.
Porque a lei excita o pecado. Está lá em Romanos capítulo 7. Olha em Hebreus capítulo 5, verso 7. O qual nos dias da sua carne, então Jesus estava em carne, por isso que ele era filho do homem, dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto o que temia. Ué, como que foi ouvido se Jesus morreu? Aqui fala da morte espiritual. Jesus não podia cair. Se ele caísse, ele morreria. Como é que o crente morre hoje? Se ele cair da fé, se ele cair no pecado, ele morre. Amém? Jesus não caiu, porque orava a Deus todo dia: Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, Pai. Ele tinha fraquezas, mas ele vivia no pé da cruz e Deus o ajudou. Mas ele venceu como homem. Por isso que é o Filho do Homem, aquele que crê. Isso significa aquilo que está em 1 João capítulo 4. Vocês estão aprendendo a Bíblia aqui. Eu estou pegando flash daqui para lá. 1 João 4 diz assim: todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é filho de Deus. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é filho. Ué, por que o apóstolo João falou isso? Porque quando eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, eu digo, ele teve essa carne de pecado, mas não pecou. Eu reconheço o sacrifício vicário de Cristo quando eu digo Jesus Cristo veio em carne. Uma vez eu conversei com um esotérico, eu falei: você crê que Jesus Cristo veio em carne? Ele, tem minhas dúvidas. Não é filho de Deus. Ele não, discutindo sobre Deus, falando sobre isso e tal, não sei o que, astronauta, não sei o que. Eu falei, resolveu o assunto. Eu lembrei da passagem: provai os espíritos se são de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 4, olha só o que diz a Bíblia. Vocês estão aprendendo coisas profundas, que até os teólogos ficam assim, mas eu estou dando porque eu 31 anos estudando isso. 1 João 4, olha aqui, ó, verso 1: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que é confessar que Jesus Cristo veio em carne? É reconhecer que Jesus mortificou a sua carne para vencer o pecado. Agora, isto seguiu a lei e pagou com preço de sangue a minha vida. Isso significa confessar que Jesus Cristo veio em carne. Agora vocês aprenderam mais uma hoje. Sabia disso, Ricardo? Mais uma. Então eu vou passando para vocês os segredos de graça. Forte isso, não? Forte. Volta lá para Apocalipse, capítulo 12. Então estamos falando de coisas passadas, mas que estão no Apocalipse. Porque o Apocalipse tem que cumprir a palavra de Isaías 46, 9 e 10. Que o passado está no futuro, o futuro no passado. Coisa linda, a Bíblia é uma só. E deu à luz um filho. Quem deu à luz? Israel. Aí no caso a figura de Maria. Os católicos falam que aquela mulher é Maria. Tem uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Todo mundo fala que aquela mulher é Maria. Mas não, Maria foi um instrumento. Meu filho é meu salvador. Quer dizer, Maria precisou de Jesus também para ser salva. Não é verdade? Ah, mas eu não venho falar Maria. Não vou nem tocar em Maria para não perder meu público fiel. Porque eu tenho um pessoal que gosta de mim que é católico. Elas me amam mais que os crentes. Eu tenho gente católica. Então eu perguntei: você está comendo doce? Eu falei: doutor, estou na quaresma. Católico. Quaresma eu não como doce até a Páscoa. Eu falei: meu Deus, estou longe. Nem um docinho, nada, doutor. Depois é o problema, por isso que eu vim aqui. Ah, tá bom. E o meu problema é outro. Não é fácil. Então a gente critica tanto os católicos. Tem católico dando banho nos crentes. Banho. Ah, mas crê em Maria. Bom, e o crente gosta da novela. Um idolatra Maria, outro idolatra a novela, a pornografia, sei lá mais o que não presta. Fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal de alguém. O que é pior, Maria ou maledicência? Maria ou a pornochanchada? Ou como é o nome lá? Ou aquele pânico, Satanás, que é só uma apologia aos gays. Apologia, quem manda é gay. E aí se falar contra gay? Não pode chamar, eu não posso me ofender se me chamam de careca. Agora eles se ofendem se chamam de gay. Ué. Irmãos, esse mundo está perdido. Chama-se apostasia dos últimos tempos. Não tem mais jeito. O que é certo está errado, o que é errado está certo. Não tem jeito. Mas nós somos de Jesus. Fala: eu sou
de Jesus. Fala. Eu sou de Jesus. Que gostoso ouvir isso. Que veio em carne. Então deu à luz a mulher a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é esse? Está escrito, é um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Outra tradução fala cajado de pastor, não importa. Está lá em Apocalipse 19:15, fala bem claro que é Jesus. Olha, 19:15. Apocalipse 19 diz assim, verso 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Por que Jesus tem a veste dele salpicada de sangue? Por quê? Por causa dos nossos pecados. Então, ele tomou sobre si os nossos pecados. Olha aí, ó. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então não tem outro. 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra, que é o Verbo, é Jesus. E seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Pronto, então é Jesus, este varão que foi dado à luz, com vara que vai reger as nações, e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Acabou, aqui está a história de Cristo. O diabo fez frente, mas não conseguiu tragá-lo. Ele subiu, foi arrebatado. Aqui Jesus subiu aos céus, acabou. Certo? Verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde lá já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Por que a mulher foi para o deserto? O que é isso? Quem é a mulher aqui? Aqui Israel deu à luz a Jesus. Aí depois ele foi para o deserto. Por que deserto? Porque depois do ano 70, quando Tito tomou Jerusalém, vocês lembram bem disso, chamado diáspora, acabou com Jerusalém, destruiu o templo de Salomão, destruiu tudo. Os judeus, para as nações, sumiram os judeus de cena. Pensa um pouco, na época lá dos papas, na época das cruzadas, na época da Idade Média, na época dos vassalos, dos vândalos, na época dos bárbaros, onde estava Israel? Não se falava em Israel. Perceberam, irmãos? Vocês que estudam história geral, né, fizeram o 2º grau, lembram dessa história? Poxa, teve lá a Idade Média, Carlos Magno, teve lá França, Itália se formando, teve lá a Europa acontecendo, cadê Israel? Israel estava no deserto, sumiu. Por quê? Porque é a diáspora. Agora o dragão vira para outro lado e começa a querer pegar quem? A nova mulher, a solitária. A igreja passa a ser o foco de Satanás. Israel saiu da mira. Mas vocês vão ver que não totalmente. Vamos continuar aqui, olha aqui, ó. Aí, verso 7 é isolado, de novo a guerra espiritual. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então os anjos caídos batalhavam contra Miguel, e Miguel batalhava contra os anjos caídos. Quem é Miguel? O que significa a palavra Miguel, Ricardo Morari? O que é Miguel? Aquele que é como Deus. Aquele que é como Deus é o significado hebraico de Miguel. Ora, figura de quem é Miguel? Pode falar. Jesus. Quem é que batalhou com Satanás? Jesus. Quem é que batalha contra Satanás? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8 fala isso. Então o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Jesus milita direto contra Satanás. Tá? Pai, Filho, Espírito. Por isso que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai atua na alma, o Filho atua na mente, que é onde o diabo também quer minar. Na mente, a guerra nossa é aqui. O diabo fala, vem para cá. O outro anjinho fala, vai para cá. A guerra é na mente. E o Espírito milita na carne. O Pai opera na alma, o Filho opera na mente, que é o Espírito do homem, e o Espírito Santo opera no corpo. Os três atuando no ser humano, Pai, Filho e Espírito. Então, irmãos, aqui Miguel, figura de Cristo, batalha contra o dragão. Aliás, Miguel é o primeiro dos arcanjos, era o primeiro dos príncipes. Está em Daniel capítulo 10, abra lá, a gente envolve toda a Bíblia no estudo. Tá bom, irmão, vocês estão dormindo não, né? Baterista, nosso querido irmão, glória a Deus. Baterista oficial do coral, que bênção, glória a Deus. Olha, Suquina, é Suquina,
Não é suquita. Tá bom, tá melhor assim. Isso, ó. Daniel 10, verso 13. Olha aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, isso é Gabriel falando, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso aqui é uma guerra espiritual do Velho Testamento. Príncipe da Grécia, príncipe da Pérsia, quem são esses? Demônios, potestades, principados do Velho Testamento. Demônios que a turma achavam que eram deuses. Então você vai lá nos filmes, os deuses do Egito, demônios do Egito. O príncipe do Egito quem era? Faraó, demônio. Olha lá, Osíris, Ísis, Horus, Bacos, Dionísios, Hera, como é o nome? Aquela Astarte, Artemisa, toda essa turma, demônios, espíritos malignos, que as nações julgavam ser o quê? Deuses. Príncipe da Pérsia brigou com Gabriel, aí teve que vir Miguel, o maior de todos, para vencer. Tanto Miguel é o maior dos arcanjos que, em Judas, capítulo único, verso 9, fala sobre ele tendo domínio sobre a morte de Moisés, porque ninguém sabia levar o corpo, só Miguel. Fantástico, hein? Olha lá, em Judas, capítulo único, olha bem em cima que pensa. Verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel foi lá e tomou o corpo, porque o diabo não queria que Moisés ficasse aí por aí. O diabo queria pegar, aí o arcanjo Miguel falou: não, você precisa tomá-lo porque ele vai para o céu. Moisés vai para o céu, Moisés está na fé, Moisés é de Deus, e vai aparecer no monte da transfiguração. Esse corpo não pode ficar deteriorado. Ele tem que ficar guardadinho até a aparição no monte da transfiguração. Ele, quem mais que apareceu lá? Ruth, no monte da transfiguração. Elias, sabe, você é crente desde o berço. Irmão pastor, mulher de pastor, é uma bênção. Sempre santa. Eu estou no meio dos santos, eu me sinto digno de estar aqui. Sou terrível, às vezes eu lembro, eu na boca do lixo. Lá no meio da boca de... Como é o nome daquela boca lá que você andava também? Aurora ali, como é que é? Não quer falar agora, né? Sua mãe tá aí, né? Ficar mandando com a Lília Gonçalves lá. Outro dia fomos lá e no evento ele estava lá e já vinha aqui. Falei, meu Deus! Vamos voltar lá para o Apocalipse. Capítulo terrível as coisas. Capítulo 12. Ele vivia lá na boca do lixo, lá no General Jardim, conhece ali, né? Bar dos Artistas. Aqui é meu trecho, falei, meu Deus, crente firme. Olha lá, Apocalipse 12. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Que coisa linda, Yuri, olha só, verso 9. E foi precipitado o grande dragão. Quem é o grande dragão? Continua lendo. A antiga serpente. Ah, um amiguinho de Adão e Eva, o próprio. A antiga serpente, chamada também o que? O diabo e Satanás, que engana todo mundo, engana o mundo. Engana a Rede Globo, engana a Macumba, engana o Espiritismo, engana os budistas. Engana os pastores. Engana os pastores, mais ainda. Porque os pastores pensam que conhecem tudo e não conhecem nada. Porque não aprende que precisa ter uma vida espiritual mais que a física. Senão não vai herdar, ainda que conheça Deus. Pelo contrário, quanto mais sabe, pior. Por isso que eu choro tudo e falo, Senhor, misericórdia. Porque não é fácil. Quem é muito é dado, mais é cobrado. Por isso que eu tenho que passar para vocês, para não ficar só eu na berlinda, entendeu? Porque senão eu estou numa fria, vocês numa boa, não sei de nada. Não, vocês estão sabendo agora, estou livre. Certo, Sérgio? Sérgio sabe tudo. Então, amados, o diabo, Satanás, é o mesmo que comanda o mundo. É o mesmo da estrela de 5 pontas. É o mesmo deste sinal que os jovens fazem assim nos shows. Suando, sem dinheiro, com dores. Mas estão lá, para a igreja confortável, com ar-condicionado. Ninguém quer. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais prudentes. Porque o diabo é mais enganador do que os filhos da luz.
enganador. Tem um marketing falível. Aliás, o marketing é uma profissão que eu tenho assim, é meio mentirosa, né? Ela sempre quer mostrar o que não é verdade. E o diabo é marqueteiro. Quer pôr todo mundo numa boa, é tudo mentira. Incrível. Então está aqui, ele caiu, o diabo. E que engana todo mundo. Todo mundo é enganado. Não é todo o mundo, não é todo mundo, é todo o mundo é enganado pelo diabo. Olha aqui, ó. E ele foi precipitado onde? Na terra. Então onde está Satanás hoje? Na terra, está aqui do lado. Aqui não pode chegar porque é fulminado. É fulminado. Não chega perto de vocês. Manda setinha, pum, flechinha. Às vezes você vê umas dores. Ele falou, opa, sai. Uma ideia estranha, falou, opa, sai. Não vou me afetar. O cara te dá uma fechada no trânsito e fala, opa, acerta. Glória. Pode ir. Diabo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje uma irmãzinha falou para mim assim, doutor, que eu recebo de WhatsApp, crente, firme, porque eu recebo de WhatsApp pornográfico, eu na hora falo, sai em nome de Jesus. Eu falei, isso mesmo, sai em nome de Jesus. Atitude. Vai fazer o quê? Marketing satânico. Marketing satânico. Vai ter, olha aqui, o diabo engana com aquilo que atrai a carne. Quer vencer o diabo, começa a falar em línguas. Acaba a pornografia, acaba tudo. Tá num banco, vai ver um ladrão, começa a falar em línguas. Me lembro em São Bernardo, tinha dois diáconos. Aliás, um diácono e um pastor, nosso amigo. Encostou o carro, o pastor foi levar o diácono para casa. E os ladrões chegaram para assaltar. Na época faz uns 20 anos já isso. Está em São Bernardo. Os ladrões chegaram um de cada lado. É um assalto os dois. Os ladrões, tô doido. O que aconteceu, não sei, mas aconteceu. Fala em línguas. Olha lá. E foi precipitado. E os seus anjos foram lançados com ele aonde? Na terra. Então na terra está cheio de quê? Demônios. E estão por aqui, ó, em suspensão, nos ares. Então os ares são coalhados de demônios sobre a terra. Por isso são os chamados santos na macumba que descem. Então vai descer o santo, que não tem de santo nada, é o diabo. E as pessoas são enganadas no espiritismo pensando que são santos. Mas não adianta falar. Só uma experiência pessoal, porque a gente é cego, era cego também. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Pode ler depois em casa. Muito bem. Verso 10. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, acho que eu vou conseguir acabar o capítulo 12 hoje, hein, Érica? Agora chegada está a salvação. Então a voz vinha da onde? Do céu. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual de dia diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo acusa, e não é de hoje, de dia e de noite. Jó era acusado. Olha em Zacarias 3, ouve essa. Olha só quem entrou na jogada de ser acusado, coitado de Josué. Abra lá, em Zacarias 3. Olha só. Satanás é terrível. Terrível, tem que apanhar muito. Olha, você podia fazer um jejum assim. Está jejuando por quê? Só para acabar com o diabo. Olha, ouve essa, Abner. Você que conheceu o pastor Eduardo Araújo, lembra? O pastor Eduardo uma vez pegou um ônibus. Era pastor da nossa igreja lá na Vila Mariana da década de 80, 90. E esse pastor pegou um ônibus até Belo Horizonte. E no caminho tinha do lado um senhor que estava quieto, sério, quieto. Ele no caminho, na hora de parar, acho que tinha 3 paradas, sei lá, parou lá o ônibus, ele falou, o senhor quer descer? Ele começou a puxar conversa, né? Porque pastor gosta de conversar. Aí o homem, não, obrigado, não quero nada. Ele pegou, desceu, tomou café, voltou, sentou do lado do homem quieto, lá dele, em oração. Aí depois, na próxima parada, ele falou, esse homem está sem dinheiro. Tentou puxar mais uma coisa, o senhor quer? Desceu, eu pago o café. Não, muito obrigado. Eu pago, vou tomar um suco, já faz tantas horas, não quero nada. Ele subiu de novo e falou, escuta, por que você não tomou uma água, um café? Aí como ele deu uma deixa, mas não falou que era pastor, o homem falou que ele era executivo também, esse pastor nosso. Ele era um executivo e tal. Andava assim, ele era um representante de uma grande empresa multinacional, inclusive sueca. Aí esse rapaz falou assim, olha, é o seguinte, eu estou em jejum para derrubar os pastores do Brasil. Eu não posso comer nada. Mas na lata, ele falou, me arrependa. Ele contou em púlpito isso, da cabeça aos pés.
jejum contra os pastores. Por isso que está essa guerra espiritual, porque os filhos das trevas têm um preço a pagar, e pagam. Eu tinha tia, não vou falar o nome porque tem parente me assistindo, mas vai falar de mim lá em São Bernardo. Já falou mal, sem eu fazer nada. Então imagine falando nomes. Uma tia que ia na cachoeira de madrugada, na Serra de Santos, fazer trabalho de macumba, porque senão o diabo ia pegar. Ia para o interior e pegava ônibus, uma desgraça. E a vida era uma desgraça. Como é que está, tia? Está mal, filho, está mal. Lógico que está mal. Está tudo bem, filha? Não é nada, daquele jeito, filho, daquele jeito. Lógico, o diabo escraviza, o diabo oprime, o diabo se opõe, o diabo acaba com a tua alegria, o diabo te arrebenta. Mas o que é de Deus tem uma blindagem, tem um campo de força, tem um escudo invisível, mas é mais real do que esse ar que você respira. Abra em Zacarias capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, e me mostrou, aí é uma visão que o Zacarias estava tendo, né? E Deus mostrou para ele o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Naquela época, metendo pau em Josué. Quem? O diabo. Acusava. É o acusador, não? Acusador. Nome de Deus. E hoje ele acusa? Claro. Prova isso na Bíblia. Vamos ver aqui. Dá um texto no Novo Testamento. Depois de Jesus ter morrido, ter subido. Tito, capítulo 2. Vou dar um texto bom, vocês aprendem. Olha aí, abra lá. Tudo isso eu já pensei antes, sozinho, guerreiro do diabo, batendo nele em casa, descontando tantos anos de vida que eu perdi com demônios. Quase morri. Já puxei revólver para bandido na rua. 3 horas da manhã voltando do hospital. Quanta coisa eu já vivi, irmãos. Quase fiquei com 2 rodas do carro aqui na Vila Pacaembu, em 1978. Moleque ainda. Rodou o carro assim, quase eu morro. Quanta coisa. Fui médico do Ney Mato Grosso, que é pior que isso. Dei injeção naquele cara várias vezes, verdade. Gente que entendeu sabe, não minto. Deus queira que se converta que nem o Esper. Gostei desse negócio do Esper. Aquele ex-gay, ele fala assim, ex-gay. Ele falou assim, é proibido ser ex-gay? Eu gostei da resposta. Me ganhou. Então isso prova que todo gay, com um pouquinho de força de vontade e um pouco de vergonha na cara, pode mudar. Pode mudar. Até os que estão na igreja, não consigo mudar. Leia Hebreus 12:4, eu vou ler para vocês, não precisa ler. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, posso sangrar, mas não vou pecar. Não resististe até o sangue, morde a língua até sangrar, mas não peca. É o que diz a Bíblia. Agora, não aguento. Você toma banho. Tito capítulo, não dá mais conversa. Tito capítulo 2, versos 8. Temos que ter uma linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quer dizer, o diabo continua falando mal de nós. Ele só não tem o mal que dizer se ele olhar em você e falar, esse homem não peca. Esse homem não fala mal de ninguém. Esse homem não olha pornografia. Esse homem não vive na masturbação. Ou não faz nada disso que é errado. Ah, mas pastor, faça isso e o diabo não toca em você. 1 João, capítulo 3, verso 19. Abra lá. Esse evangelho eu gosto de pregar, Fábio. Me sinto bem, não preciso nem tomar nem passe flora para dormir. 1 João, capítulo 5, desculpa, verso 18, falei 19, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, é o maligno. Não lhe toca nem com os olhos, nem com a mão, e muito menos com a boca. Não tem como acusar. Ah, mas pastor, nenhuma condenação há, eu sei, mas ele pode te acusar, e por isso você pode ter problemas. Está escrito lá em Tito 2. Fantástico, não? Tito. Olha, acusando. Não, sabe do Lutero que aconteceu? Não? Lutero estava dormindo, cheio de espírito, glória. Aí o diabo veio com ódio do Lutero, começou a mexer no dedão de Lutero. Conhece essa, não? Aí o Lutero acordou.
Ah, você, Satanás. Pensei que fosse alguém mais importante. Virou do outro lado e deu de novo. O diabo não tem problema. Aliás, o diabo é mais fácil de vencer, meus irmãos. Satanás resistir ao diabo. Agora, prostituição você não vence, tem que fugir dela. Prostituição é pior que Satanás. A tua carne é o maior inimigo que dorme com você, acorda com você, almoça com você, anda com você, faz tudo com você. É o leão que você tem para matar. São as portas do inferno. Olha uma porta do inferno, olha outra porta do inferno. Portas do inferno não vencerão a igreja, mas está do seu lado. Cuidado. Sede sóbrio, vigiai. Nesse ponto. Boa essa, né? Ai, pastor, não vou mais vir de quinta-feira. Glória a Deus. Não ganho nada com você vindo, não. Eu ganho para Deus. Só isso. Ó, Apocalipse capítulo 12. Continua. Já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos livra do pecado. Irmão, pastor, tem problema. Eu pequei. Ótimo. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Por que o pastor tem que falar como eu falo? Dando um nível alto de vida de santidade. Porque se você libera, acabou tudo. Filho é assim. Pode namorar, querido ou querida. Ah, tá bom. Já começa a abraçar. Você fala, só pega na mão. Ela vai abraçar. Agora você fala, abraça. Não precisa nem falar o resto. Ainda bem que a vitória é diferente. Nem a mão. Sabia que eu também era assim, namorava de santidade. Até hoje eu não fico de agarros assim. O pastor não fica de agarros por aí. Olha bem que não. Não é verdade? Santidade. É isso aí. Cadê o outro que ia casar? Meu irmão, você está escondido aí atrás? Ela tirou até o óculos. Vai casar. Quem vai fazer seu casamento? Meu Deus! Vocês vão ver no casamento dele? Amém! Glória a Deus. Esse é o meu casamento. Esse e o que eu fiz. Quem que fez seu casamento? Amém! Eu que fiz seu casamento. Seus parentes saíram assim, ó. Aí depois eu fui numa festa e ninguém queria dançar de vergonha, me esperaram embora. Não, pode dançar, tomar uma, não tem problema. Pastor Lenilton não é proibido nada. Eu não proíbo nada, mas eu prego o evangelho de alto nível. Para que você, ao receber o amor de Cristo, você fala, este é o amor que eu quero. Mas a vida, cada um tem que viver a sua vida. Pastor Lenilton se converteu com 2 maços de cigarro no bolso. Fumava todos, fora os baseados que eu estou pronto-socorro. Os médicos fumam maconha no pronto-socorro, os que são do diabo. Terrível. Cuidado, pronto-socorro, cuidado. Ó, nem todos, lógico. Tem alguns crentes, lógico. Ó, Apocalipse 12, verso 11. Já lemos. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. Infelizmente, você tem que viver a cruz. Tem muitos hoje que são cerrados, cabeça cortada aqui hoje, na Nigéria, na Somália, no Iraque, lá no, como é o nome daqueles demônios lá? O Talibã, mas tem um outro lá, o Estado Islâmico, isso é o próprio demônio. Camarada, nega Jesus, não nega, daqui a faca. Mas faca cega, para cortar. E os irmãozinhos lá, glória, meu Deus, estamos longe. Aqui vem a chuva, ai, Jesus não me ama. Que é isso, irmão? Estou sem dinheiro. Ai, Jesus não me ama. Vai cortar a cabeça lá, glorificando. Estamos longe do que é ser tribulado. Pastor, eles chegam a pegar o filho de um casal, por exemplo, que é cristão, e fala, ou você renuncia a Cristo, ou eu mato seu filho. Isso faz bem o filho morrer, porque eles preferem do que renunciar a Cristo. Forte. De colo. O Abner, a vovó Esther, que sempre vem aqui, hoje ela não veio, a vovó do Abner, que era esposa do pastor Lava, quando era pequena, recebeu em casa um missionário, sem as 2 pernas. Ela vai contar isso para nós a próxima vez que ela vier, semana que vem, traga ela aqui. Ela conta o seguinte, que esse missionário chegou, ele estava na Coreia, mas ele conheceu o Atman Lee e o Whitney Slim, contemporâneo deles. E ele conta que na Coreia, na época do cinturão total, porque agora a Coreia do Sul é liberal, mas teve uma época que o domínio vermelho era quase que geral. O que aconteceu? Os vermelhões pegaram ele e a família e falaram assim, nega Cristo. Não nego. Nega Jesus. Pegaram a mulher, 2 filhinhos pequenos, 2, 3 anos. Falaram, agora você vai abrir a cova dos seus filhos e de sua esposa. Ele abriu a cova, junto com os outros soldados lá, não sei o quê.
Agora nega Jesus. Não nega não. Põe a mulher e os 2 filhos. Agora começa a jogar terra. Aí ele já não aguentou ver a mulher e os filhos. Começou a jogar terra, mulher. Ele falou, eu vou. A mulher, não negue. Não negue. Por favor, não negue nosso Senhor. Hoje estaremos com Ele na mesa, te esperando para o futuro. Nossa, muito forte. E ele viu filhos e mulheres sendo enterrados. Aí dele só cortaram as pernas e colocaram no calabouço. Depois ele continuou rodando o mundo, quando foi solto, lógico, porque os Estados Unidos ajudou a Coreia naquela guerra tremenda. E ele foi solto para falar desse tremendo testemunho da morte dos filhos e da esposa que você falou. Na cabeça. Esse é outro caso. Esse aí mesmo. Depois cortaram as pernas dele. Mas ele não morreu. Ele foi conversar com a sua avó. O vovô Benjamin. Isso é que eu fui médico do vovô, bisavô do Abner. Teu bisavô. Foi meu paciente. Eu estou mal assim. Eu não estou tão bem. Me sinto tão bem, gente. Não é possível. Eu estou com medo. Só eu vi o Neil Armstrong chegando na Lua. Ainda bem que você também, né, Zé? Ou só eu vi o Neil Armstrong? O Neil Armstrong ir para a Lua. Você também viu? Meu Deus. Eu lembro como se fosse hoje, homem andando na Lua em 1969, dia 20 de julho, 6 horas da manhã, em São Paulo. Nunca me esqueço, se fosse hoje, ali na televisão, branco e preto, mal dava para ver a volta do homem. 69. 69, dia 20 de julho, nunca me esqueço. Que idade você tinha em 69? Não existia. 10 anos antes da nossa. 10 anos, você estava no espaço cósmico, não no buraco negro. Aí você falou, onde que eu vou nascer? Ai, cadê o Fernando? Eu vou atrás do Fernando. Foi aquela briga. Muito bom. Continua, irmãos. Ó, verso 12. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Alegrai-vos aos céus. Quem são os céus? A igreja. Alegrai-vos aos céus, porque a salvação está com a igreja. Então, alegrai-vos aos céus. Então, nós não temos problema com o diabo. O diabo desceu e fez o reino dele aonde? Na terra. Então o diabo está com o reino dele na terra. Quem domina o mundo, quem é? O diabo. O mundo jaz no maligno. O que Satanás falou em Lucas capítulo 4, verso 5? Jesus, tudo isso é meu, eu dou a quem quero, foi me dado. Está comigo, a terra é minha. Agora está na mão do diabo. O mundo está na mão do diabo. O mundo. O que é o mundo? É o sistema. Não o elemento material, o sistema. Mundo, finanças, mão do diabo. Educação, mão do diabo. Cultura, mão do diabo. Tudo na mão do diabo. Religiões, na mão do diabo. Prova isso. Apocalipse 2 fala que o diabo subiu pôs o trono dele dentro da igreja. As religiões têm Satanás dentro. Fora a igreja do diabo que existe. A igreja de Satanás. E que fala que no final do tempo ele vai vencer. Mentira, né? Lógico. Está aqui a vitória. Então, irmãos, mas nós não temos esse problema, porque nós habitamos nos céus. Prova isso, né? Já estamos ressuscitados com Cristo e estamos nos lugares celestiais. Pronto. Aí, ai dos que habitam na terra e no mar. O mar, o que é mar aqui? Povos, multidões, nações e línguas. Está lá em Apocalipse 17:15. Você prova que mar são águas, são os povos, as nações. Aí, ai das que estão no mundão. E ai de Israel também. Israel é terra. Já falei para vocês que quando Deus tirou a terra seca dos mares, lá em Gênesis, Ele formou Israel. Terra seca é Israel. É a terra que casou com Deus, Israel. A terra é Israel, né? E os mares são os povos. Olha lá. Então, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo tem pouco tempo, ele sabe que está louco da vida. Então o que o diabo quer? Para ele não muda nada. O prazer dele é matar os filhos de Deus, acabar com a igreja. Por quê? Porque ele primeiro ele odeia o ser humano. Segundo que ele odeia o ser humano que serve a Cristo. Ele quer ofender a Cristo. Então, o lance dele não é aparecer de chifres na sua frente. Não, o lance dele é te pegar sem oração, pôr uma pessoa dele para você cair, para você entrar num laço, num adultério, numa mentira, num golpe,
numa trama dentro do serviço. Camarada, eu estou levando isso aqui da firma. Não faz isso, rapaz. Não, eu vou levar, mas está errado. Mas você viu. Aí depois descobre o roubo do cara, fala, ele sabia. Você entendeu? Entra em tramas, cuidado. Laços, diabo arma laços. Você fala uma coisinha, a pessoa não entende bem, pronto, ele já falou aquilo. Sempre o servo de Deus é acusado. Por quê? O diabo tem grande ira e quer pegar a turma. Entendeu? Verso 13: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Israel nunca deixou de ser perseguido. Prova isso, pastor. Vocês viram Hitler? 6 milhões de judeus. Depois da Idade Média, Israel voltou a perseguir Israel, mesmo sem a cidade, vamos dizer, sem a nação israelita. Houve uma perseguição. Isso é interessante, porque os 1260 dias, tem alguns estudiosos, alguns escatologistas que falam que Israel ficou no deserto por 1260 dias. Está aqui, ó. São 1260 dias ou 3 dias e meio, que é a mesma coisa, né? 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tudo está no mesmo, entendeu? Dizem que é 1260 anos da Idade Média, foi quando Israel sumiu, mas depois Israel passou de novo, porque Isaac Newton, descendente do judeu, os grandes cientistas do século XIX, judeus. Então os judeus começaram a aparecer em cena, e o diabo de novo fez guerra. Olha aqui, ó. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então o diabo queria destruir Israel também. Antes que acontecesse o que aconteceu em 48, que foi a volta do renovo, a volta do Estado de Israel. O diabo não conseguiu destruir. Hitler matou 6 milhões, mas teve gente que salvou os judeus. 1.500 ali, 2.000 aqui, o Estado está aí, forte, terrivelmente forte. Olha, e a terra ajudou a mulher, porque o mundo todo ajudou a mulher. Pode ver, os poloneses ajudaram a mulher. Italiano, então tem judeu na Itália. E os Estados Unidos nem se fala, a terra ajudou. Hoje o americano defende mais judeu que tudo. Aliás, metade dos americanos são judeus. Impressionante. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então tudo que o diabo quis fazer de mal, no final a terra se reverteu de mal para aqueles que tentaram matar Israel. É interessante esse fato. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Aqui já é guerra contra os crentes, porque nós somos semente que veio lá dessa outra mulher, que é a igreja. Olha. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então isso aqui não é Israel, isso aqui já é igreja. Amém, irmãos? É perseguição à igreja, é guerra contra a semente, que é a igreja. Deus falou assim para a mulher: a tua semente fará guerra contra a semente de Satanás. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Né? Tu lhe ferirás a cabeça. Deus falou para a mulher: mas esta, que é a serpente, lhe ferirá o calcanhar. E a sua semente fará guerra contra a sua semente. Então a semente do diabo tem guerra hoje com a igreja. Amém? Mas tem uma diferença. Em Romanos 16, 20 fala assim: que Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém. Então o diabo é vencido pela tua boca, pelo teu testemunho, pelo sangue que você invoca, pelo sangue que você possui. Você não tenha medo do mal, não tenha medo do diabo. Alegrai-vos, ó céus. Por quê? Porque o diabo não tem poder sobre nossas vidas. Não temerei que me possa fazer o homem, muito menos o diabo. Guarde isso. É mais perigoso um ser humano do que um demônio. Tem gente que tem medo do escuro, né? Ouve um barulho e fala: ai, um espírito. Tem gente assim. Quem não dorme de luz apagada? Aqui, levanta a mão. Ah, vocês são crentes. Você não dorme de luz apagada, Elias? Você tem medo do diabo? Não tenha medo dos espíritos. Do escuro. Ah, é? É. Porque às vezes tem que ligar a televisão. Mas aí tem mais demônio do que tem mais demônio. Incrível. O vô dele teve uma visão uma vez, que a televisão dele estava desligada e tinha um demônio dormindo em cima da televisão. Na hora que ligava, ele acordava. Verdade, na década de 60, 70. O seu avô contou isso para mim. Então, meu irmão. E sua avó também nunca apareceu, né? É? O espírito da Eu avó. estou procurando os espíritos. Sumiram, depois que me converti, os espíritos sumiram. Todo
Porque a pessoa fala que o avô volta, até hoje eu estou procurando. Não existe isso aí. Não é bíblico. Quando você é firme na palavra, nada te arrebenta. Não há incenso que te vença. Não há vela que te vença. Não há trabalho. Não há mal olhado. Não há nada. Porque você é guardado pelo sangue de Jesus. E a palavra do testemunho de Deus. Amém, queridos? Amém. Eu estou encerrando hoje o Apocalipse 12. Amém. Espero que vocês tenham entendido a visão outra do Apocalipse. Porque tem uma visão dos futuristas, que tem bicho e tal. Tudo bem, tem gente que acredita nisso. Mas esta é uma visão enigmática, revelada, que tem lógica. A Bíblia é lógica, não pode ser, eu acho, não. Mulher é mulher, porque está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, fala assim, que Paulo fala, vos tenho preparado para o marido, a saber, a Cristo, como uma virgem pura. Ora, ser virgem mulher. Então a igreja é virgem. João capítulo 4, o João Batista fala assim, quem tem o esposo é a esposa. E eu já tenho ouvido a voz do esposo, o que já me deixa contente. Então, o esposo quem é? Cristo. E a esposa é a igreja. Então, mulher na Bíblia é a igreja. Uma virgem adorada para o seu marido, a saber, a Cristo. Amém, queridos? Alguma dúvida? Vanderlei, você está precisando de um remedinho. Você não fez pergunta nenhuma hoje. Na verdade, eu estava pensando em uma coisa. Israel, a gente sempre ouve todo o ponto da Bíblia, que é uma terra santa, escolhida. Tem contexto maior para eles? Tem, né? Hoje não. Hoje não. Provo isso. Jesus foi crucificado fora da cidade. Fora. Israel hoje tem 3 forças lá: os cristãos, os muçulmanos e os israelitas. Então, Jesus está lá, não, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora existe uma bênção de Jeová, a bênção antiga. Mas agora, não pense que eles vão herdar a bênção por estarem lá. Prova isso, pastor, isso é heresia, não é isso que pregam. Vou ler na Bíblia, Gálatas capítulo 4. Adoro ler a Bíblia, sou viciado nisso, não consigo largar esse vício. O que eu faço, Fernando? Sou viciado em Bíblia. Aumentar o vício. E fumar, não vou fumar mais, me dá tosse. Então, bebida me dá dor de cabeça. Então, só a Bíblia mesmo. Gálatas capítulo 4, vamos ler lá na Bíblia sobre esse assunto, Vanderleia. Você precisa saber isso, porque os crentes veneram mais Israel do que a igreja. É um frenesi com Israel. Não porque o professor é israelita, não porque fulano é israelita, é bandeirinha, não porque graças a Deus. Mas eu já vi igreja, a sua igreja antiga, que é chamada, como é o nome da sua igreja antiga? Vida Nova. Tinha pregação da bandeirinha de Israel aqui, para do Brasil aqui. Mas que isso? Fui lá visitar umas 4 vezes. Fui lá. Só se pregava o Antigo Testamento. Só o Velho Testamento. Só que o Velho foi abolido por Cristo. Vou ler para vocês. Para arrebentar a noite. Vamos lá. Gálatas 4. Primeiro Gálatas 4 que eu falei. Olha lá. Olha só. Olha só. Ora, verso. Olha aqui. Mas verso. Verso 24. O que se entende por alegoria? Gálatas 4, 24. Porque esses são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então Agar era figura, Agar era mulher de Abraão, que era escrava, figura da lei. Que lei? A do Monte Sinai. Olha só, o que foi feito no Monte Sinai? A associação de Jeová com Israel, pela lei. Então a lei fez o que? Escravidão. Verso 25, ora essa Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Essa que você fala, que todo mundo fala. Olha lá, pois é escrava com seus filhos. Então a Jerusalém da terra é escrava. A turma está venerando escrava. Agora lê o próximo verso. Mas a Jerusalém que é de cima, que somos nós, olha aqui, é livre, o qual é mãe de todos nós. Essa você tem que pregar, essa você tem que divulgar, essa você tem que viver, e não ficar aí voltando às fábulas de Israel. Prova isso, pastor. 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, abra lá, não me deixa nervoso, Ricardo. Ainda bem que eu não sou mais militar. Ainda bem, fico pensando bem. Que não tá armado. Fiz boa coisa e saí do exército. Ainda bem que não está armado. Não estou armado mais, agora minha espada é outra. Amém. Glória a Deus. Menino, não toca nesse assunto que é proibido, hein? 2 Coríntios capítulo 3. Olha aqui sobre Israel. Olha aqui, verso.
Vou ler aqui, ó. Verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Se era transitório, passou. Tudo que é transitório, passa. Vou fazer um cursinho. O que é cursinho? Transitório, passa. O que era Israel? Transitório. O que era a lei de Jeová? Transitória. Verso 14, leia verso 14, Fábio. Atenção, você é crente de berço. Mas os seus sentidos, que são os sentidos israelitas, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo que? Abolido. Em outras palavras, Jesus aboliu o Velho Testamento. E por que lê-se muito mais o Velho do que o Novo na igreja? Porque as igrejas vivem mais o Velho na lei, por isso que não são tão abençoadas. Estão seguindo a lei e infelizmente colhem um fruto ruim. Está lá em Gálatas capítulo 5, abra lá. Tocou no assunto. Não mexa com esse assunto, vocês vão ver muita coisa. Gálatas capítulo 5. Por isso que eu não anuncio às vezes o estudo do pastor Lenilton, que é muito forte, eu concordo. Eu também não viria, não. Ficaria assistindo lá a Bela e a Fera de Satanás. Não tem a Bela e a Fera agora? Bela e a Fera do diabo. Não é, ou é de Deus aquilo? Não, por Não é assim? E não atrai? Até eu estou a fim de assistir o diabo. Não vou não. Não vou. Ó, Gálatas 4, Gálatas 5. Verso 1: Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que servidão é essa? Verso 2: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas não é só circuncidão, é tudo que é lei. Olha aqui, ó. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ora, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quem vive na lei do Velho Testamento caiu da graça. Então, justificar as coisas pelo Velho Testamento é não entender que Jesus aboliu o Velho Testamento. Prova isso, pastor. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Mateus 5. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem falou isso? Foi o diabo? Foi quem? A lei. Ama o teu próximo e odeia quem? Moabitas, amonitas, amorreus, heteus, jebuseus, filisteus. Mata todos. Olho por olho, dente por dente. Você é muito sábio. Velho Testamento. Eu, porém, vos digo, Jesus falou: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que está nos céus. Mudou o concerto. Puxa, Lucas capítulo 9. Isso me arrepiou agora. Senhor, queres que nós ordenamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Quem falou isso? Os dois mais queridinhos, irmãozinhos cheios do Espírito, João e Tiago. Os apóstolos do amor. João, louco, lá vai descer fogo do céu. Jesus, nós estamos 11 horas da noite com fome, pé sujo, frio, não querem nos receber, vamos descer fogo do céu. E Jesus fala: não sabeis que espírito sois. Não é mais o espírito do velho, é o Novo Testamento. Esquece o Elias. Elias estava debaixo da árvore, lá numa boa, sentadinho. Homem de Deus, desce daí. Ele ficou, olhou com 50 soldados e falou: vou entrar numa fria. Desça fogo do céu. Do céu. E consumiu, matou 50 pessoas, mais uma, 51. Jesus estava ali? Se estava, vou voltar para Macumba. Que ninguém mata 51 assim numa tacada. Estou deixando vocês confusos para pensar que a graça é maravilhosa. Ele instituiu a lei da ira do Velho Testamento, que hoje tenta voltar para os crentes que não conhecem a revelação do Espírito do amor de Cristo. Amém. Deus abençoe. Chega, senão você é da igreja. Fala, irmão. Ainda bem que vocês estão com meus amigos, tem meus amigos aqui. Quem prega, as igrejas que pregam todo o Velho Testamento, para manter justamente os fiéis amedrontados. Isso, por que o Velho Testamento? Você sabe que hoje a igreja evangélica ela fez uma reforma em Lutero, mas falhou nessa parte. Quando a igreja católica
estabeleceu um domínio sobre tudo, inclusive sobre os governos. Isso aconteceu no início da Idade Média. A Igreja Católica, para pôr medo, pegou o Velho Testamento e falou: olha, você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Se você dá o dinheiro, senão você vai para o inferno. Você tem que fazer isso, você vai para o inferno. Se você olhar mal, vai para o inferno. Então a pessoa vivia com o temor da igreja. Exatamente. Então o que aconteceu? O cristão, ele mudou muito, mas pouco disso recebeu de herança. E hoje o Velho Testamento continua dominando as igrejas. Então é ano de Elias, ano de Daniel. O que faz o ano aí do Timóteo? Nunca vi um ano do Timóteo. Nunca vi um ano do Tito. Nunca vi um ano lá da turma do Novo Testamento. É só Elias. Pô, Elias matou um monte. Matou 400 os profetas lá. E quando os profetas se converteram, porque na hora que ele falou, só o Senhor é Deus, o que aconteceu? Desceu fogo do céu, lambeu a água do sacrifício, foi até o altar, lambeu tudo aquele fogo. Na hora que aconteceu com aqueles caras, os filisteus, ficaram, os de Baal, ficaram o quê? Só o Senhor é Deus, quer dizer, o Deus de Israel, Jeová é Deus. Quer dizer, confessaram Jeová, reconheceram Jeová. O que Elias devia falar? Bom, agora vocês se submetem a mim. Vocês se converteram, agora vocês estão embaixo do meu comando. Não, o que ele pegou? Fez o quê? Matou todo mundo à espada, porque Velho Testamento é sangue. O que o mundo não compreende é que quando você pega aqui, Cristo é amor, Cristo é perdão, Cristo é misericórdia, e mostra o Velho Testamento violento, as pessoas falam, ou os crentes são cegos, ou Deus ficou diferente, e não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí está um segredo que um dia eu vou revelar para vocês. Hoje não é hora. Fique de pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode desligar. Deus abençoe os irmãos.